caros amigos da Companhia Jurídica, como estamos? Tudo bem? Meu nome é José Cláudio Torres, sou mestre em processo civil pela UERJ, professor universitário, professor de cursos preparatórios para concursos, e vamos nos defrontar com o processo civil para o curso preparatório para o processo seletivo da residência jurídica do TJ do Rio de Janeiro. Então, vamos iniciar nossa jornada pela teoria geral do processo. E aí, focando os chamados princípios constitucionais processuais. Lembrando que esse material que eu vou exibir a vocês já vai estar disponível aos senhores, ok? Muito bem, vamos lá. Então, quando você fala, né, em princípios processuais fundamentais, o primeiro princípio, obviamente, é o contraditório, ou seja, né, as partes têm o direito de ter prévia ciência acerca das decisões a serem proferidas no processo. Esse é o contraditório. Zé Cláudio, essa regra é absoluta? Obviamente que não. O exemplo mais claro disso é o artigo 9º, parágrafo único, inciso 1 do CPC, quando ele vai dizer que as tutelas de urgência, as liminares, inaudita altera parte, na verdade, são decisões proferidas sem o prévio conhecimento do réu, sem a prévia oitiva do réu, e elas são válidas. Por quê? Para evitar o perecimento do direito do autor. Mas é uma exceção à regra, porque a regra é o contraditório. Zé Cláudio, mas e por que se colocou isso no CPC? Simples, para estabelecer o princípio sendo diretriz de todo o ordenamento processual civil. Que dá um exemplo da sua importância, lá na impugnação ao cumprimento de sentença, no artigo 525 do CPC, em nenhum momento, naqueles 15 parágrafos, em nenhum momento se fala se, uma vez apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença pelo exequente, nada se fala sobre a necessidade de intimação do exequente para manifestação. Ou seja, o executado traz o cumprimento de sentença, traz a impugnação ao cumprimento de sentença, não é isso? E aí a pergunta é, como é que o juiz vai decidir a impugnação ou cumprimento de sentença apresentada pelo executado sem antes ouvir o exequente para que ele possa ter ciência e oportunidade de manifestação acerca das alegações trazidas na impugnação? Então, entenda, o 525 não fala nada sobre isso. Nenhum dos seus 15 parágrafos fala sobre isso. Mas, hoje, se entende tranquilamente pela necessidade de intimação prévia do exequente para se manifestar sobre as alegações deduzidas na impugnação ou cumprimento de sentença feita pelo executado, para que aí sim o juiz, se não houver necessidade de dilação probatória, ele julgue a impugnação ao cumprimento de sentença. Quer dizer, um exemplo onde, embora não previsto expressamente no procedimento, lá no 525, no entanto, pela diretriz processual, né, principiológica do artigo 9º, vai ser adotado aí o contraditório. Ok? Outro exemplo também é o artigo 10, fundamental, que vai estipular a proibição das decisões surpresa. Em que sentido? As partes não podem ser surpreendidas pelo magistrado, mesmo no reconhecimento de matéria de ordem pública. É muito comum, eu vou dar o meu exemplo, eu estou lá no tribunal, na segunda instância, já há 11 anos, mas é muito comum você ter, infelizmente, né, às vezes, constatar uma ilegitimidade da parte, uma incompetência absoluta em sede de apelação. Pergunta que não quer calar. As partes alegaram? Não. Eu, magistrado, posso reconhecer? Posso. Mas por que pode? Porque é matéria de ordem pública. 342, inciso 2 do CPC. Agora, Zé Cláudio, mas pode reconhecer sem dar prévia oportunidade das partes se manifestarem? Não. Eu tenho que intimar as partes, dar a elas ciência e oportunidade de manifestação sobre essa matéria de ordem pública, repito, até então não deduzida pelas partes, e aí sim utilizá-la numa decisão. Ficou claro isso? Beleza? Outra questão diz respeito à motivação das decisões judiciais. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, assim como no artigo 11, 489 do CPC, no determinar o óbvio, toda e qualquer decisão judicial tem que ser fundamentada. E aí, lógico, né? Estou falando o quê? De sentenças, decisões interlocutórias. 203, parágrafo 1º e 2º do CPC.
Lógico, os despachos, como são atos de mero impulso processual, não tem por que ser fundamentados. Mas, mas salvo os despachos, a fundamentação das decisões judiciais é vital, é importantíssima, porque ela permite analisar as razões fáticas pelas quais o magistrado decide daquela forma e permite, inclusive, a utilização dos recursos. Então, a pergunta que não quer calar, decisão sem fundamentação, é nula? É. É nulidade absoluta? É. É passível de conhecimento ex officio? Sim. Agora, se não for conhecido ex officio e se ninguém arguir, aí complicou, né? Porque aí, nesse caso, lamentavelmente, o que vai acontecer? Simples, vai proceder para as trevas do arquivo e produzindo defeitos, porque uma decisão sem fundamentação, embora nula, embora viciada, mas ela produz seus efeitos regulares, até que a nulidade seja decretada pelo judiciário. Ok? Outro princípio é da isonomia, né? Artigo 7º do CPC, ou seja, os prazos especiais. É um exemplo da isonomia, tratar iguais com igualdade. A MP, Defensoria Pública, Fazenda Pública, prazo em dobro, salvo hipóteses assinaladas específicas do CPC. Perceba que até a jurisprudência vem e permite, no 86, parágrafo 3º, que entidades filantrópicas, escritórios, né, de prática jurídica, de associados à universidade, também têm a prerrogativa do prazo em dobro. Ok? Outro exemplo da isonomia é a distribuição dinâmica do ônus da prova, né? O artigo 373, parágrafo 1º do CPC, que, na verdade, estendeu aquilo que o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor já trazia para as relações consumeristas e trouxe para as demais relações jurídicas, que é a possibilidade do juiz, ao perceber que o autor, por exemplo, não tem condições técnicas de provar uma alegação que ele faz, mas e perceber que o réu tem plena condição física e técnica de fazê-lo, então ele faz a chamada inversão do ônus da prova, não é isso? Então, é um outro exemplo de isonomia. Um outro princípio processual fundamental que é importante é a cooperação, artigo 6º do CPC, que, em que pese na prática ainda temos dificuldades de aplicá-lo, mas busca, né, a utilização, as partes somar esforços para chegar à resolução do processo, daquele conflito. Né? Um exemplo clássico disso é lá no 357, incisos, parágrafos 2º, 3º, quando fala do saneamento compartilhado do processo, né? Uma tentativa de fazer com que as partes possam juntas buscar, né, uma maior efetividade do processo para se chegar à resolução do conflito. Quem sabe um dia, né? O acesso à justiça, né? Então, o acesso à justiça, né, que é essa plena disponibilidade do Poder Judiciário para resolver conflito de interesse, ela, na verdade, hoje, ela tem pelo menos 2 exceções. 3, né? Posso dizer assim. Que são as questões desportivas, está lá no artigo 217 do CPC, onde só é possível levar uma questão desportiva ao judiciário se exaurida a via administrativa. Até porque a chamada justiça desportiva é formada por órgãos do Poder Executivo, na verdade. Né? Então, na verdade, só é possível buscar o judiciário por uma questão de mando de campo, de um time que perdeu o mando de campo por força de uma briga de torcida, somente se exaurida a via administrativa. Outro exemplo são os benefícios previdenciários. Como você sabe, né, o STF e o STJ já formaram o entendimento no sentido de que só é possível buscar uma pretensão previdenciária em sede jurisdicional se demonstrada a prévia tentativa de resolução da questão em sede administrativa. Aqui não há necessidade de exaurimento. Não há necessidade de exaurimento. Nenhuma. Aqui, simplesmente, vai se estabelecer, né, a necessidade de você trazer, né, a demonstração de que tentou a resolução da questão pela via administrativa. Não é necessário exaurimento. Por quê? Porque, na verdade, isso configura interesse de agir para o ajuizamento da demanda. Isso, hoje o STF e o STJ reconhecem essa questão dos benefícios previdenciários, mas nós temos outras hipóteses. Por exemplo, né, na cautelar de exibição de documento,
onde só é possível buscar essa providência em sede jurisdicional se você provar que tentou pela via administrativa. Pagamento de seguro DPVAT, hoje o STJ vem abrindo para essa ou para outras hipóteses. Outro princípio é a publicidade, né? Artigo 11 do CPC, segundo o qual, na verdade, todos os processos são públicos, todas as decisões têm que ser publicadas, salvo os processos com segredo de justiça, artigo 89 do CPC, nos quais as decisões vão ser publicadas, mas o nome integral das partes não vai ser colocado para proteger a sua privacidade, a sua intimidade. E, por fim, o chamado devido processo legal. O due process of law, ou seja, a necessidade de observando as regras processuais previstas em lei, né? Mas cuidado, né? Primeiro porque esse princípio é mitigado por duas questões. Primeiro, a chamada instrumentalidade das formas, né? Segundo a qual, ainda que não observada da forma prevista em lei, se o ato processual atinge sua finalidade, se não há prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade. Exemplo clássico é a citação, que mesmo feita de forma irregular, se a parte comparece espontaneamente na audiência de conciliação e mediação, não há que se falar em nulidade, embora irregular a citação, mas de alguma forma atinge o objetivo, a parte esteve na audiência, então não há que se falar, obviamente, em nulidade, porque não houve prejuízo das partes, nem o interesse, nem a finalidade do ato. Outra questão importante é que esse devido processo legal, ele hoje sofreu, com o atual CPC, ele sofre uma modificação no seu enfoque, quando, na verdade, quando se dizia que as normas processuais tinham um caráter impositivo, eram obrigatórias. Quando nós sabemos hoje que nós temos o chamado negócio jurídico processual, artigo 190 do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade das partes, né, autor e réu, disciplinarem regras processuais, fazerem o seu próprio processo, o seu próprio procedimento. Né? Caramba, é possível isso? Com a homologação do juiz, pelo 190 do CPC, mas perfeitamente possível. A chamada calendarização do processo, com estipulação de prazos, lá no 191 do CPC. Mas a grande questão é, esses 190 e 191, eles podem ser utilizados de forma ilimitada e restrita pelas partes? Aí me parece que não, né? Temos que tomar cuidado, porque embora a literalidade do 190 e 191 não traga essa impressão, mas me parece claro e evidente, óbvio, que deve-se observar os balizamentos constitucionais. Então, por exemplo, um negócio jurídico processual, ele pode, por exemplo, né, interromper, ele pode evitar a atuação do MP numa hipótese, do Ministério Público, numa hipótese onde a lei determine sua atuação? Ele pode modificar uma hipótese de competência absoluta? Ele poderia... não, me parece que não, né? Não teria como ter essa possibilidade. Né? Então, muito cuidado com isso, porque essa atuação das partes nos negócios jurídicos processuais, na calendarização processual, obviamente não é limitada, ela é balizada pelos instrumentos processuais, previsto na Constituição, as regras processuais previstas na Constituição Federal. Tudo bem? Até aqui, como é que estamos? Tudo tranquilo? Está conseguindo entender? Olha lá, tem que ser um pouco rápido, um pouco célere, fácil, né? Obviamente, nosso conto programático, que é grande, né? Embora a ementa lá no edital era pequena, mas cada item ali tem um sem número de questões. Ok? Bom, então vamos falar agora um pouquinho dos equivalentes jurisdicionais. Então, quando você já sabe hoje que o judiciário, o Estado, o juiz, é o meio mais utilizado para a resolução de conflitos, mas não é o único. Cada vez mais se busca a chamada desjudicialização, ou seja, o fomento a meios alternativos de resolução de litígios para desafogar o judiciário e, de alguma forma, dar mais efetividade à resolução de questões em relação às partes. Eu não gosto muito desse termo meios alternativos de resolução de litígios. Eu prefiro a utilização do termo equivalentes jurisdicionais. Até porque as decisões ali proferidas vão ter força de Distrito Executivo. Não é isso? Então, por exemplo, o primeiro exemplo que eu dou, está no material, é a conciliação e a mediação.
Mas a conciliação e mediação, elas podem ser judiciais também? Sim, mas também podem ser pré-processuais, podem ser extrajudiciais, como, por exemplo, as conciliações e mediações são feitas nas câmaras de comércio, câmara de mediação, no próprio PROCON, não é isso? Então, na verdade, queridos, entenda bem que a conciliação e mediação, elas, na verdade, podem ser pré-processuais, extrajudiciais ou judiciais. E mesmo no âmbito judicial, há uma divergência em relação a regras. Por exemplo, lá no 334 do CPC, eu tenho a previsão da audiência de conciliação e mediação, que só não vai ser feita se ambas as partes disserem que não querem. Já no âmbito do direito de família, no 694 e 695 do CPC, não, muda completamente de figura. A audiência de mediação é obrigatória, mesmo se as partes assim não quiserem. E aí, por fim, né, lá nos juizados especiais cíveis, a audiência de conciliação é obrigatória e chega a ser o ponto de estabelecer uma sanção pesada, porque no CPC, qual é a sanção? Pagamento de multa, caso a parte não compareça de forma injustificada. Né? Agora, já no juizado, não. Se o autor faltar, lembre-se disso, né? Ausência injustificada do autor à audiência. Isso gera o quê? Isso gera extinção do processo sem resolução do mérito. Né? Pagamento de custas, né? Artigo 51, inciso 1 e parágrafo 2º, se não me engano, da Lei 9.099 de 95. E se o réu faltar, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, né? Ainda que relativa, mas, enfim. Então, perceba que, mesmo no âmbito judicial, há uma discrepância entre a sua dinâmica, né? Mas a conciliação e mediação, hoje, tem sido muito utilizada no âmbito pré-processual, até com aplicativos, né? Mecanismos de inteligência artificial. Né? Hoje, busca-se muito a conciliação e mediação, que são os pilares do CPC, artigo 3º do CPC, fala bem isso. Né? Zé, mas qual é a diferença de conciliação e mediação? Bom, quando você olha o artigo 165, parágrafo 2º e 3º, você vai ver claramente que a conciliação, a mediação, eles trabalham com a ideia de que a mediação ela trabalha com a ideia de reconstrução de pontes de diálogos. O objetivo, na verdade, é estimular que as partes voltem a conversar, voltem a ter contato. Se o problema vai ser resolvido ou não, se o conflito vai ser resolvido ou não, é outro papo. Mas o objetivo é esse. Já na conciliação, não. O objetivo, claro, é resolução do problema. Tá? Tudo bem? Então, vamos voltar para o material para você acompanhar. A segunda forma de resolução de conflitos de interesse é justamente a arbitragem. Não é isso? A arbitragem que, na verdade, é exclusivamente extrajudicial. Né? Então, utilizada para direitos patrimoniais disponíveis, na qual você pode, num né, anterior ao problema, lá no contrato, você pode estabelecer uma cláusula compromissória, do artigo 4º da Lei 9307/96, ou através de um compromisso arbitral, artigo 9º da Lei 9307/96. Zé Cláudio, então eu posso resolver uma questão fora do judiciário? Pode. E ao estipular essa cláusula, na verdade, você está vinculado à arbitragem. Lógico, é possível essa cláusula, esse compromisso arbitral, essa cláusula compromissória ser considerada nula pelo judiciário? Sim, se de alguma forma isso inviabiliza o acesso à resolução do conflito. Mas, em regra, essa cláusula vincula as partes. De sorte que, se uma das partes rompe essa cláusula e vai ao judiciário, se a outra contestação alegar a existência da cláusula de arbitragem, então, nesse caso, o processo é extinto sem resolução do mérito, na forma do 485, inciso 7º do CPC. Zé, mas a decisão na arbitragem, a decisão arbitral, ela tem força jurídica cogente? Tem. Ela, na verdade, vamos lembrar, o 515, inciso 7º do CPC, ele vai dizer que a decisão arbitral é um título executivo judicial. Ela tem a mesma força de uma decisão judicial. Agora, é óbvio, como a arbitragem não tem coerção, ela não tem execúcio, né? ela não tem força, ela não tem meios cogentes, então, quando uma decisão arbitral é descumprida, a pessoa tem que vir ao judiciário buscar o seu cumprimento. Ok?
Por fim, outro equivalente jurisdicional que é muito importante se mencionar são os serviços extrajudiciais. Então, hoje, você tem um divórcio, você tem um inventário, desde que você cumpra alguns requisitos, ele pode ser feito extrajudicialmente, num cartório de notas. Não é isso? Ah, Zé Cláudio, que beleza! É. Ah, mas é obrigatório? Não. A utilização de serviços extrajudiciais, nesses casos, ela é facultativa. Nada impede que eu vá ao meu bom e velho judiciário. Ok? Ah, Zé Cláudio, é só esse exemplo? Não. Eu tenho inventário, eu tenho a adjudicação compulsória, que foi trazida pela recente lei 14.382 de 2022, e hoje está regulamentada no provimento do CNJ 150 de 2023, e eu tenho a uso capião. Repito, todas de utilização da via extrajudicial de forma facultativa. Tá? Nada impede que eu busque meu bom e velho judiciário para resolver a questão. Conseguiu entender isso? Está comigo aí, gente? Beleza? Sem problemas? Bom, então vamos agora para o último ponto desse nossa conversa, falar sobre jurisdição, né? E aí, lógico, lembrar das características da jurisdição. A primeira delas, bem óbvia, a inércia, né? O judiciário só atua diante de provocação das partes. Parabéns, né? Artigo 2º do CPC. Essa regra absoluta? Não, né? Vamos lembrar, tem uma exceção bizarra, que é a arrecadação dos bens dos ausentes. Artigo 744 do CPC. Mas, repito, né, eu, na prática, em 20 anos de tribunal, nunca vi isso. Nunca vi isso. Mas, enfim, tem essa previsão. Para cair em concurso, destruir você, né? Deve ser, né? E aí, lógico, como corolário dessa inércia da jurisdição, se o judiciário só age quando provocado, consequentemente, ele só age nos limites dos pedidos, das pretensões trazidas pelas partes no processo. O que significa dizer isso? Simples. Significa dizer que, na verdade, nós temos aqui, né, o princípio da congruência, também chamado de adstrição ou correlação, lá dos artigos 141 e 492 do CPC, onde o juiz só pode conceder aquilo que for, deferir aquilo que for pedido pelas partes. Certo? Essa é a verdade. Sob pena de nulidade daquilo que ele exorbitar dos pedidos, das pretensões. Essa é a regra. Essa regra tem exceções? Tem, né? Vamos lembrar, não sei se alguém já ouviu falar, dos chamados pedidos implícitos. Artigo 322, parágrafo 1º do CPC, que vai dizer o quê? Que juros, correção monetária e honorários sucumbenciais serão estipulados na sentença, ainda que ninguém peça. Certo? Por isso que é uma exceção. Outro exemplo é o 499 do CPC, no qual o juiz, se perceber que aquele pedido, a pretensão do autor se tornou juridicamente impossível, ele pode, ex officio, converter em perdas e danos. Ou os meios de coerção dos artigos 536, 537 do CPC, onde o juiz, mesmo que a parte não peça, ele pode estipular meios de coerção, multa diária, as astrentes, né? Para quê? Para efetivar uma decisão judicial. Então, perceba que, como corolário do princípio da inércia, nós temos aqui o princípio da congruência da distrição, ou da correlação, com esses temperamentos. Tudo bem? A segunda característica da jurisdição é a chamada substitutividade, né? Que, na verdade, vamos olhar aqui o material, na verdade, ela é uma característica, mas ela acaba sendo flexibilizada na prática. Por quê? Simples, pelo fato de que você tem, né, a necessidade de muitas vezes, submeter. O juiz submete à vontade das partes. Essa história de dizer, quando as partes levam o conflito ao judiciário, elas se submetem ao poder do magistrado. A vontade do juiz substitui a vontade das partes. Isso é relativo, né? Porque, por exemplo, quando o autor desiste, né, o autor não precisa fundamentar a desistência. Ele desiste, ponto final. E o juiz homologa a desistência. Na renúncia, a mesma coisa. Quando as partes celebram um acordo, em regra,
o juiz vai homologar esse acordo. Não há o que fazer. Não é isso? Outra questão importante, outra característica da jurisdição é a lide, que, com todo respeito, uma discussão mais velha do que eu, a lide nunca foi, nunca será elemento essencial da jurisdição, mas um elemento acidental da jurisdição. Ou seja, nada impede que eu tenha um processo que não haja conflito de interesses, não haja uma pretensão qualificada para pretensão juridicamente resistida. Por exemplo, né, se meu pai falece, deixa um resíduo de PIS/PASEP na conta, e eu vou precisar eu sou único herdeiro, eu vou pedir um alvará ao judiciário para levantar a quantia. A Caixa Econômica Federal, ela resiste à pretensão? Não é que ela resiste, ela só pode pagar para quem tiver autorizado. Né? Mas ela não resiste, até porque o dinheiro não é dela. Né? Ok? E, por fim, até a chamada definitividade. Ou seja, as decisões judiciais elas têm o condão de precluir, de transitar em julgado. Mas vamos lembrar, nem toda decisão judicial transita em julgado. Né? É só você olhar o 310 do CPC, que vai dizer, por exemplo, que as decisões proferidas em sede cautelar, a princípio, não transitam em julgado, mas continuam produzindo seus efeitos enquanto existirem lá o fumus boniuris, o periculum in mora, que as ensejou. Não é isso? A não ser, como o próprio diz no 310, reconheço a prescrição e a decadência, porque aí já diz respeito ao direito material. Aí realmente vai vincular, não tem como ser diferente, né? Outra questão importante diz respeito à investidura, né? Ou seja, somente o juiz está investido, né, de exercer a jurisdição. Então, você, que vai ser residente jurídico do TJ, você pode auxiliar o magistrado a fazer minutas de decisões, de despachos, mas quem assina é ele, quem exerce a jurisdição é ele. Né? A aderência ao território, que é bem óbvio, né? Ou seja, o magistrado está vinculado territorialmente aos limites territoriais, né? Do órgão do qual ele ocupa, exerce suas funções. Lembrar, obviamente, que essa regra tem alguma exceção. A mais importante, para mim, é aquela onde vai dizer, do 255 do CPC, que vai dizer aquela hipótese, onde, na verdade, eu tenho municípios contíguos. Então, imagine, por exemplo, que eu, juiz, estou julgando um processo sobre um imóvel, parte do imóvel está no município, parte do imóvel está em outro município. Então, nesse caso, seria uma exceção à aderência do território, né? A possibilidade do meu oficial de justiça, meu longa-manos, fazer diligências em comarcas contíguas, limítrofes. Então, são exemplos, exceções da aderência ao território, né? E, por fim, para a gente fechar esse bloco, nós temos aqui a indelegabilidade, né? A competência pode ser delegada, em hipóteses previstas em lei. Você lembra disso, né? O 109, parágrafo 3º, o 112 da Constituição, né? Exemplo clássico da Justiça do Trabalho. Nem toda comarca tem vara do trabalho. Então, em algumas comarcas que não tem vara do trabalho, a Justiça Estadual exerce função trabalhista. Né? E, por fim, para a gente fechar essa parte de jurisdição, nós temos o princípio do juiz natural, né? Importantíssimo, né? A parte pode, se a lei assim permitir, pode escolher a comarca, mas nunca o juízo, nunca o magistrado, evidentemente. Né? E aí é óbvio, né? O 286 do CPC trabalha para proteger justamente essa questão relativa ao juiz natural. Então, por exemplo, se o processo é extinto sem resolução do mérito, a repropositura da ação naquela comarca vai seguir o mesmo juízo que analisou o processo primeiramente, né? Assim de evitar violações ao princípio do juiz natural. E aí, conseguiram entender esse primeiro bloco de matérias? Ficou claro? Tranquilo? Bom, senhores, voltaremos no próximo bloco falando de competência, ação, condições da ação, isso no próximo bloco. Um abraço e até a próxima.